Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã de sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, aqui reunidos no Evangelho no dia a dia. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva aí no Facebook também, dê o seu like, a sua like, para que a gente possa saber da sua presença no seu segmento, que possamos ser igreja, possamos ser povo que caminha unidos, seguindo o Evangelho de nosso Senhor. Que possamos, de fato, experimentar a palavra da vitória para as nossas vidas, para o nosso povo, e que possamos ser discípulos e missionários de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Subiu a montanha, foi chamado os que quis, e foram com ele. Nomeou 12, a quem chamou apóstolos, para quem convivessem com ele, para enviá-los a pregar, com poder para expulsar demônios. Nomeou, pois, os 12. A Simão chamou Pedro, a Tiago de Zebedeu e a seu irmão João chamou Boanerges, que significa trovejantes. André e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, amadas, nesta manhã, no Evangelho aí de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 13 a 19, Marcos nos apresenta Jesus fazendo a escolha dos 12 apóstolos. E o Evangelho começa nos dizendo, com toda clareza, que Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram com ele. Chamou a quem ele quis. Veja bem, o Senhor chama aquele que ele quer. É dele quem vem o chamado. É ele quem faz a escolha. E ele chamou aqueles homens que formou a sua primeira equipe, vou dizer assim. Hoje, facilitando as palavras, chamou os seus assessores, sua primeira equipe de trabalho. Jesus mostra que entre os escolhidos existem aí, gente de todo tipo, pessoas de todo tipo. Pessoas que, de fato, são de diferentes personalidades. Olha lá, chamou honrados pescadores, chamou coletor de impostos, chamou gente pacífica, chamou extremista, que gosta de fazer coisas além do que... Buscam coisas aí, brigando mais brigador, como o caso de Simão. E também chamou Judas, aquele que veio trair. Veja bem, amados irmãos, no time de Jesus tem gente de pessoas de todo tipo de personalidade. E Jesus chamou quem ele quis. Isso traz, primeiramente, amados irmãos, para as nossas vidas, que esses homens que Jesus chamou, que são aqueles que vão conviver com ele, naquele primeiro momento, vão ter um estágio, vão ter uma preparação para depois sair em missão. Então, eles são chamados de apóstolos. Amados irmãos e irmãs,
como isso deve fazer parte das nossas vidas. Jesus chama quem Ele quer, de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes nós vemos pessoas no nosso meio, pessoas que muitas vezes se tornam, pessoas que se tornam religiosas, pessoas que se tornam lideranças de comunidade, pessoas que têm um trabalho desenvolvido muito bom, né? E muitas vezes a gente questiona. Imagina aquela pessoa do jeito que ele é, do jeito que ele foi, como ele era, como ele realizava as coisas. E hoje está aí fazendo. Muitas vezes nós não aceitamos a escolha livre de Jesus, que escolhe quem Ele quer. Amados irmãos e irmãs, como nós devemos ver que Jesus restabelece a vida nas pessoas. Muda, transforma. Chamou aqueles homens para viverem com Ele, os primeiros. Porque eles seriam aqueles que iriam expulsar demônios e anunciar. Ou seja, eram esses homens que iniciavam a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Esses 12 que tem um significado bastante claro, que representava aí as 12 tribos de Israel, né? Apresentava assim essa pátria que se faz nova agora, esse time que se faz novo, essa realidade nova que são os 12. Esse número significativo, amados irmãos e irmãs, é a formação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós devemos, de fato, nos encorajar em segui-lo. Jesus não está preocupado, muitas vezes, com a nossa, como nós somos. Ele nos chama como nós somos, para que possamos ser transformados por obra do Espírito Santo de Deus. Obra e pura do Espírito Santo que transforma o homem, transforma os seus corações, transforma a sua vida. E que Jesus, chamando os 12, ele tinha certeza que a graça, o amor do Pai seria levado a todas as pessoas. E que ele seria anunciado como Salvador da humanidade. Meu irmão, minha irmã, como nós precisamos entrar nesse time. Como nós precisamos desejar. Jesus chama quem quer, mas quando nós desejamos, as coisas caminham vamos dizer assim, uma velocidade maior. E nós somos chamados essa manhã a refletir sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Que possamos segui-los. Que possamos ser missionários por excelência, através do batismo que nos foi dado. E na sua igreja, anunciar o amor de Deus, a vitória de Jesus sobre a morte, o ressuscitado, presente na vida da humanidade. Que não tenhamos medo, que não tenhamos preocupações exageradas na missão, mas que sejamos obedientes e que Jesus possa ser conhecido e amado por toda a humanidade. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.